queridos, mais uma sexta chegou e com ela o nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, com os nossos amigos que estão sempre auxiliando e contribuindo para o enriquecimento espiritual de cada um de nós, né? E de vocês, é claro. E hoje, com o capítulo 32 desse livro, eu dou continuidade a essa saga espiritual. Bom, para quem não me conhece, eu sou Débora Rodrigues e falo da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a espiritualidade vem nos trazendo através dos estudos, das experiências e das intuições. Então, hoje no capítulo 32, de título Médium Inesquecível, daremos então a continuidade. Como de costume, eu leio um pedaço e aí a gente fala sobre ele, né? No caso eu falo e eu sinto que vocês estão escutando e estão interagindo também. Então, essa energia é trocada e beneficia a todos nós. O título, Médium Inesquecível, vem de uma reunião pública do dia 6 de maio de 1960. Esse livro que foi psicografado, né, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que foi um dos mentores responsáveis por grande parte das obras, né, desse médium tão importante para o espiritismo. E traz nesses compilados, então, formas de entender a espiritualidade, entender os fenômenos espirituais e essa transição aí entre a matéria e o espírito, de uma forma que a gente consiga administrar, né, as situações que nos ocorrem e aprender com elas. Bora lá comigo? Então, é a questão 231, parágrafo 1º. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Então, a gente já vai entrar aqui num daqueles que, para mim, a nível de imposição energética, é sem dúvida um dos grandiosos contribuintes aí, não só do cristianismo, mas da verdade. Porque Paulo, ele traz um redirecionamento mental grande de alguém que errou e não se dobrou ao seu erro e imediatamente o corrigiu e passou a seguir novos passos diante desse novo entendimento. Então, Paulo de Tarso, ele tem uma capacidade espiritual, uma evolução e um redirecionamento que são modelos para aqueles que buscam, então, a ascensão espiritual. Naquele momento em que ele se vê na dificuldade, que ele se vê, poxa, tudo que eu fiz até agora estava errado. Ele não para na culpa, não vai chorar no arrependimento. Não, ele, tá, o que eu tenho que fazer para consertar o que eu fiz até agora? E aí, nesse redirecionamento, ele faz um novo traçado e traz essa grandiosidade da sua história, do seu espírito, para nós que estamos aqui hoje estudando. Continuando, em torno dele tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Então, quem conhece a história de Paulo vai entender o que eu estou falando. Para quem não conhece, Paulo de Tarso, ele foi criado, né, junto com os doutores da lei, e toda essa perseguição que ele tinha contra os cristãos, né, os seguidores do Cristo, ela advém de uma crença de que eles aguardavam o Messias e esse Messias não era Jesus. Então ele perseguia as pessoas que seguiam Jesus, né, perseguiu Estevão, e aí a gente poderia falar de inúmeros nomes, Ananias, porque naquilo que ele estudou, no fanatismo dele, aquilo ali seria contra toda a verdade que ele conhecia. E como ele era fanático, ele não conseguia ouvir algo, né, ver algo e simplesmente lutar ali com argumentos de forma pacífica, embora que naquela época não existia isso. Mas ele tinha que levar tudo a ferro e fogo, então destruir aquilo que ele considerava que estava indo contra a verdade que ele sempre buscou. Então,
ter ali para ele os seguidores de Cristo era ter pessoas que iam contra uma verdade que ele viveu a vida inteira, que ele estudou a vida inteira por aqui. Então ele tinha que aniquilar, acabar com aquelas situações, com aquelas pessoas, com aquela situação. Então ele segue nesse caminho aí por um bom tempo, com esse fanatismo, sem se permitir flexibilizar a situação e perceber de repente que ele estava errado. De tanto que ele criou, como que a gente fala? Um perfil, né? E como não atendia aquele perfil que ele criou, então não era o que ele não era o que estava sendo dito, era sim o que ele imaginava, ou seja, Cristo, então Jesus não atendia os requisitos do Messias, dentre as características que ele buscava no Salvador. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. O que eu falei, aqueles que não estavam de acordo com aqueles requisitos que ele criou para o Messias, da salvação, né? Então ele perseguia, humilhava, injuriava, feria, né? A gente tem muitos relatos de apedrejamento, entre outras coisas que aconteciam ali com os cristãos, os seguidores de Cristo naquela época. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Então, lá no deserto de Damasco, que ele estava indo em busca de Ananias, para perseguir Ananias. Quem lê o livro Paulo Estevão sabe porque ele fez essa caminhada, foi logo depois da morte de Abigail. E aí, assim, ferido por perder o amor de sua vida e ainda descobrir que ela seguia ali, que ela acreditava naquele a quem ele perseguia, isso aumentou o seu ódio. Então, ele e mais 2 companheiros vão atravessando o deserto de Damasco atrás de Ananias, para que eles pudessem matar Ananias. E ele tem um encontro ali no deserto, onde Jesus questiona, ele escuta a voz: por que me persegues, né, Paulo? Por que me persegues? E passa ali então, diante daquele fenômeno mediúnico, ele deixa de enxergar, e aí outros desdobramentos acontecem. Eu vou contar o livro para vocês têm que ler, né, o livro. Aterrado, reconhece os enganos que vivera. Quando ele fala que, naquele momento ele se dá conta, poxa, Jesus morreu, então como que ele está falando comigo? Que espírito é esse que tem o poder de ressurgir dos mortos? Tinha muito misticismo naquela época, né, sobre essas questões, por uma questão cultural, judaica e tudo. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não confia a volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima, percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Então, aqui é aquele momento que ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Ele se percebe no erro, ele se percebe na perseguição em relação aos seguidores do Cristo, e em vez de se corroer, como eu disse lá no início, se corroer ao remorso, tudo, ele é como se ele fizesse uma análise muito rápida, né? Poxa, eu errei, eu tinha uma convicção, eu errei, mas eu não sou esse meu erro, eu sou maior que isso. Então, como que eu vou redirecionar minha vida a partir de agora para corrigir isso e para trazer um equilíbrio, então, na situação, um equilíbrio na trajetória espiritual dele? Porque aquele mesmo fanatismo que ele tinha contra os seguidores de Cristo, ele redireciona para consertar o que ele fez. Então, a energia, a imposição energética de Paulo é uma das características assim que eu entendo como mais marcantes. Quando ele estava contra os seguidores de Cristo, ele se impunha energeticamente dentro das suas crenças. Quando ele estava a favor do Cristo, né, trazendo então sua mensagem, ele também utilizava da mesma força da sua imposição energética para fazer isso. Então você vê que nenhum tempo ele se coloca no lugar de vítima, ele se coloca no mecanismo mental de autor da sua própria vida, mas de co-autor do seu destino, juntamente com o Criador.
Então, ele se permite se redirecionar e não se afogar naquele erro, naquelas lamentações que provavelmente qualquer um de nós faria, né? Poxa, eu errei, caramba, tava aí na minha frente, eu não vi, eu briguei com todo mundo, com tudo, eu matei, eu persegui. Ele, não, peraí, de fato, isso aconteceu, mas eu sou maior do que isso e eu posso então redirecionar e consertar os meus passos, os meus erros, se é que a gente pode colocar assim, meus equívocos, redirecionar e fazer diferente a partir de agora. E aí, continuando aqui, percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Porque nesse momento aqui, até retornei um pouquinho, eu errei, eu vou fazer certo agora, mas ele sabe que não é simples, gente, eu errei, tá? Poxa, Jesus é o Messias, eu matei muita gente, mas eu já entendi, não era simples. Por conta da imposição energética dele, não era tão simples. Então, a mesma força que ele impôs ao ódio, ele tinha que fazer redobrada ao amor. Quando a gente é ferido, quando a gente é magoado, e isso que aconteceu não só com seguidores do Cristo, mas enfim, com inúmeras pessoas da época, a gente tem que não só reconquistar então ali a confiança, mas a gente tem que se mostrar digno dela no tempo, né? Na perpetuação do tempo. Eu redirecionei, tá? Mas o que eu faço para manter este novo redirecionamento? Eu entendi que eu errei com os cristãos, com os seguidores de Cristo, mas como eu estou corrigindo isso no curso da minha vida? Eu estou servindo, eu só falei e não estou fazendo, como que eu vou beneficiar a outros, quem serão os beneficiados que vão colher de mim aquilo que eu não dei a outros. Então, ele tinha ali que fazer o bem, para suprir parte do mal que ele fez, não anular. Cada sistema se resolve por si mesmo. Quando eu faço mal a uma pessoa, não é outra que vai, então, me perdoar, e sim aquela pessoa a quem eu fiz o mal. Então, aquele sistema tem que se resolver ali. Mas isso é uma conversa para um outro momento, né? Uma conversa para outra situação, é um outro tipo de reajuste. O que a gente está falando aqui é um reajuste com o sistema crístico ali que ele feriu com as suas perseguições. Então, ele sabe que ele tem que fazer muito. Primeiro que ele tem que convencer as pessoas de fato que ele mudou, que ele acredita agora, então, em Jesus. Segundo, que ele tem que seguir esses passos, dos quais ele fala que agora ele acredita. E aí a gente sabe pela história de Pedro, pela história do Tiago, de Mateus, que não era simples ser um seguidor do Cristo, que não era simples você trazer a palavra e você era ouvido e aceito, não. Tinham as batalhas daqueles que agora, né, se tornavam partes contrárias ali ao novo segmento de Paulo, que na verdade já eram, ele sai de um lado, como se ele estivesse uma guerra, ele sai de um lado e vai para o outro. Então ele continua tendo inimigos, só que agora esses inimigos lutam por coisas que ele lutou no passado, contra ele mesmo. Um pouquinho bagunçado, mas eu acho que deu para entender. Continuando. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Então ele fica 2 anos estudando, entendendo quem era aquele Cristo, o que ele falou, o que ele fez, quais eram os seus feitos, né? Isso depois de encontrar com Ananias, ser curado, mas eu não vou ficar dando spoiler aqui do livro. E aí ele vai estudar para que ele possa então iniciar a sua missão. Porque como um estudioso que ele não era simplesmente, aceitei Jesus, então agora eu vou levar essa palavra. Mas qual palavra? Ele não estudou, ele não sabia, ele estava o tempo todo contrário àquilo. Então ele tinha que entender a verdade, a nova verdade que habitava então o seu ser, estudando tudo isso. E aí ele estuda através dos manuscritos de Mateus, isso também está no livro, e começa a se redirecionar então a partir dali. Para tanto não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. E encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto,
não esmorece na luta. Como ele perseguiu aqui muitas pessoas, então ele criou muitos inimigos ao longo do tempo. Não inimigos como ele, implacáveis, mas inimigos que não confiariam nele. Inimigos que olhariam de uma forma não amigável. E em contrapartida, ele tinha novos inimigos, que eram antes seus amigos, perseguidores dos cristos. E agora ele era um alvo desses amigos. Então, ele passa sim pelas dificuldades, só que ele não esmurece. Ele perpassa por isso e segue na caminhada dele, então, nas novas convicções, lutando por essas novas convicções que ele acreditava. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição na Licaônica e na Macedônia, acho que eu li certo, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai do Altíssimo. Então a gente sabe que nessa trajetória de Paulo, quando você estuda a história de Paulo, ele sai ali, naquela renovação, ele é tomado de um amor tão grande por Jesus, por tudo, que ele distribui isso de forma, assim, desmedida, vamos dizer assim. Ele não tem poréns, ele só leva o amor, ele só leva o bem. Então, por isso que é falado o apóstolo dos gentios, né? Porque ele, por se portar e ter o conhecimento, ele estava em vários ambientes. E nestes vários ambientes, ele conseguia, então, levar ali a palavra, a cura, né? Porque a gente tem uma questão do magnetismo espiritual, que Paulo também levava a cura. Então, conseguindo levar essa cura, ele fazia isso com amor, sem reclamar, sem poréns. Ele simplesmente fazia. Então, ele se torna ali também uma referência entre alguns povos que não tinham tanto acesso, sabiam de Jesus, sabiam do Cristo, não tinham tanto acesso, mas vem em Paulo essa mostra daquilo das falácias que chegaram até eles, mas que eles não puderam então viver. Então Paulo representa ali naquele momento isso. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Ele não se envaidece. O esmagado aqui pela flagelação ou confundido pelo êxito é no sentido, ele não se sente um derrotado pelas dificuldades, e porque com certeza em muitos locais que ele esteve, ele foi ignorado, foi apedrejado, foi combatido, mas ele também não se envaidece com os feitos, com as curas, com os corações convertidos e com o êxito daquilo que ele se propôs mesmo, né? Isso não ultrapassa ali os limites daquilo que ele pré-estabeleceu para ele. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Então ele passa pelas dificuldades e ele sabe que ele tem contas a acertar. A partir do momento que ele gerou um déficit com os seguidores de Jesus, com o próprio Cristo, né? Por atrapalhar, em tese, ou tentar atrapalhar a sua missão, ele sabe que ele gerou ali um débito. E então ele vai no resgate daquilo. E neste momento ele sofre assaltos, elogios, mas ele se mantém firme, sem que isso atrapalhe ali o seu propósito, ao cumprimento dos seus débitos, a pagar as suas contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espírito na carne, que o obriga a viver em provação permanente. A gente sabe que as curas, né, os dons mediúnicos de Paulo, eles são bem falados aí por coisas maravilhosas que ele fez, com o magnetismo espiritual que ele aprende, então, ali a ter em virtude desse redirecionamento, desse estudo
do Cristo, né? Dos seguidores do Cristo. Então, ele constrói feitos históricos de cura, de povos convertidos, de situações ali até então que pareciam que não tinha jeito, e Paulo vai ali, atravessa aquilo e faz acontecer, simplesmente. Então a gente sabe que ele tem isso no seu histórico espiritual. Então, assim, só que ele não trazia isso como algo dele, né? Você vê na fala de Paulo, eu estou tentando lembrar a fala correta, que ele deixava bem claro que não era ele que vivia, mas que Cristo que vivia nele, né? O Espírito de verdade que vivia nele. Então, é este Espírito que trazia as curas e não o Paulo em si. Então, esse mecanismo mediúnico que a gente entende como que é explicado hoje num desenvolvimento mediúnico, por exemplo. São várias formas que são explicadas, mas eu vou falar como que eu explico. Nós, médiuns intermediários, nós temos o nosso magnetismo, o nosso ectoplasma, a nossa energia vital. E os benfeitores espirituais que nos vinculam ao nosso perispírito para projetar a cura do espírito, a cura desobsessiva, enfim, as curas, eles impõem a energia deles sobre nós. E junto com o nosso magnetismo, que é uma forma de facilitação para chegar ao outro, essa energia chega. Mas a energia de cura, em tese, ela vem do alto. Então Paulo está falando, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, essa cura não é minha. Jesus me possibilitou fazer isso, através do amor dele, resumidamente. Então a energia crística, a energia de Jesus, do nosso mestre, ela, é lógico, através de vários espíritos, né? Ela vinha até Paulo em consonância com o seu magnetismo. É óbvio que o nosso magnetismo proporciona também a cura, mas nós não estamos sozinhos no mundo espiritual. Mas ele dava o crédito a Jesus, por uma forma de entender que a grandiosidade espiritual advém daquele que nos tutela. E no caso dele, ele se via, né, se apresentava e, enfim, era medianeiro do Cristo, através da palavra, através de tudo aprendido. Então ele proporcionava aquelas curas. Então quando ele fala que trazia com ele um espinho na carne, que obrigava ele a viver a própria provação permanente, ele sabia que ele tinha os problemas pessoais dele, que eram as culpas, e que a cura que ele possibilitava, ela só podia vir através da misericórdia divina, né? Ele não se colocava como o próprio Cristo, por exemplo, só para contextualizar o que eu tô falando. Ele tá falando, olha, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos problemas, então o Cristo possibilita que eu faça as curas, porque os meus espinhos por si só não permitiriam que eu pudesse fazer sem ele. Diferente do Cristo, que vem pelo Criador, mas a sua própria energia, a sua própria evolução espiritual por si só já era capaz de trazer a cura. E mesmo assim, Jesus sempre falava que quem permitia a ele fazer era o Pai. Mas é só para você entender em questão de purificação espiritual, que a gente está falando de Paulo, um ser que vivia no erro, que tem ali que está num processo de purificação espiritual. E se a gente está falando de Jesus que encarnou uma vez só, né, nosso governante espiritual, e tem uma purificação ali que a gente não consegue nem dimensionar, porque infelizmente nós não temos capacidade disso. Então a explicação de Paulo vinha nesse sentido, ele operava assim diversas curas, diversas realizações feitos, mas ele se dizia instrumento, e não que as curas advinham dele mesmo. E enquanto o corpo lhe permitia, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo a ignorância, a superstição, maldade, orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Então Paulo não contava com dinheiro,
fácil, com nenhum privilégio por ter sido quem ele foi perante os homens. Não tinha um reconhecimento social ali, um status social, não tinha apoio político. Ele tinha alguns amigos, e a gente sabe pela história dele no Novo Testamento, amigos que ele guarda em seu coração. Dentre eles a gente pode falar de Tito, Timóteo, o próprio Lucas, que o defendeu tanto e possibilitou então que Atos dos Apóstolos fosse escrito e outras coisas fossem escritas através ali do seu empenho espiritual em fazer a situação acontecer. Então, ele fala que ele não tinha privilégios sociais de autoridades ou reconhecimento, mas nenhum desses empecilhos foi o suficiente para que ele deixasse de cumprir com aquilo que ele se comprometeu espiritualmente a cumprir. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito da influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Então, bonito, né? Emmanuel traz aqui que a história de Paulo, a história como não só a vivência, mas as escolhas do próprio Paulo são para nós verdadeiros exemplos, bússolas, né, guias de orientação. Se eu pudesse hoje, assim, ó, Débora, você vai ter um café, mas não pode ser Jesus. Escolhe aí um outro espírito de alta evolução. Com certeza seria Paulo. E eu acho que eu não conseguiria falar nada, porque seria uma energia tão grandiosa que eu ia ficar assim, só olhando e admirando e tentando aproveitar ao máximo aquela energia daquele momento. Mas pela admiração que eu tenho em relação ao seu redirecionamento, a sua força de vontade de fazer acontecer, a sua crença nele mesmo, de falar, eu sou capaz. Eu acho que ele nem falava, ele só ia e fazia, porque ele tinha tanta crença que ele não passava pela dúvida se ele podia ou não. Ele fazia o que tinha que ser feito e pronto. Então, esse espírito, esse médium especial, como o capítulo diz, traz para nós, então, esse guia, essa bússola, essa orientação nas palavras de Emmanuel, de formas de como a gente consegue, então, se redirecionar no nosso caminho. E quando Emmanuel fala precisamos ser a própria orientação em nós mesmos, é entender que eu não meço a minha evolução pelo caminho do outro. E foi o que Paulo fez. Ele não ficou se comparando, falou, Pedro teve mais acesso a Jesus, Mateus teve mais acesso a Jesus, porque a gente sabe também que ele vai atrás de Pedro para entender muita coisa e tal. Ele não fica se comparando, se orientando pelos outros. Ele fala, poxa, minha história. Eu persegui o Cristo, fiz isso aconteceu, mas eu sou capaz de me orientar agora pelas minhas novas escolhas. Então, quando Emmanuel fala que precisamos ser a própria orientação em nós mesmos, é de ser o nosso próprio redirecionamento através da nossa história, sem comparações. Ser a nossa própria bússola. Quando eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou na cidade de São Paulo e eu quero ir para o Rio de Janeiro, a minha orientação é de onde eu estou para onde eu vou. Eu não posso querer comparar o João, que está em Santa Catarina, e quer ir para o Rio de Janeiro. A orientação dele é diferente da minha. O caminho que ele vai seguir é diferente do meu, porque as escolhas dele não são as minhas. Ainda que ele busque o mesmo final, o caminho que ele percorre é diferente. E é nesse sentido que nós buscamos a nossa orientação em nós mesmos, através do Criador, das leis da consciência que está em nós, nosso espírito, gravado então
na eternidade e na imortalidade da nossa alma. Bom, um capítulo muito bonito e eu me sinto muito privilegiada de poder falar de Paulo de Tarso. Primeiro, por esse carinho que eu tenho com ele. E toda vez que eu leio um pouquinho mais, eu aprendo. Então, assim, como complementação desse capítulo de hoje, eu deixo essa sugestão de vocês lerem Paulo de Tarso. Paulo e Estevão, perdão. Vocês vão entender a grandiosidade desses dois espíritos. Estevão também, que ensinou Paulo sem que ele percebesse muitas coisas. Então, um beijo muito grande no coração de vocês. Semana que vem temos a continuidade do livro com o tema Incrédulos, capítulo 33 do livro Seara dos Médiuns. Deixo meu agradecimento e participem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário nesse vídeo de suas dúvidas e a gente vai procurar interagir e sanar essas dúvidas para que a gente cresça junto nessa caminhada espiritual. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.